abertas as inscrições para a 8ª edição do Festival de Cinema de Bahia Formosa, com categoria específica para alunos do IFRN. E veja também, reitor Willis Farcá fala sobre reunião com parlamentares em Brasília. E ainda, em comemoração ao Outubro Rosa, Campus Natal Central desenvolve campanha com depoimentos de quem conseguiu vencer o câncer de mama. Isso e muito mais, agora no IFRN em Pauta. Olá! Você conhece o Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa? Pois é, o evento já está em sua 8ª edição e as inscrições já estão abertas e conta com a categoria específica para a participação de alunos do IFRN. Confira todos os detalhes com a repórter Vitória Gadben. O Festival de Cinema Internacional de Bahia Formosa já é considerado um dos maiores festivais de produção audiovisual independente do Nordeste e as inscrições para a edição desse ano, que acontece em dezembro, já estão abertas. Para conversar um pouco sobre o festival, eu estou aqui com o Nelson Marques, que é o curador do evento. Nelson, já está na 8ª edição, né, do festival. Fale um pouco para a gente sobre esse festival. O festival ele vem crescendo aos poucos, a gente tem estruturado cada vez melhor o festival, com a participação de pessoas de qualidade e tudo. E eu acho que ele está criando uma expectativa por parte dos realizadores potiguares em função dessa mostra, né, e um concurso de filmes de 1 minuto, que é exatamente a parte de maior premiação que tem o festival. E todo ano ele muda porque ele é temático, né? Então a gente está trabalhando com isso, tem crescido, a participação tem sido grande, as parcerias têm aumentado, né? O próprio fato de a gente ter o apoio da COSERN e ao lado disso a gente tem um trabalho conjunto com o IFRN, tanto que há uma categoria especial para os alunos do IFRN poderem participar. Certo, as inscrições, né, como eu falei, já estão abertas. O interessado em participar, como ele faz para se inscrever? É muito simples, mas tem a página do festival, né, que é o FINC, né, de Festival Internacional de Cinema, e junta com o BF, né, então é fincbf.com, e lá tem os formulários de inscrição. E na própria inscrição você tem categoria de aluno do FRN, tem a categoria geral e tem também uma outra parte do festival que é a mostra dos curtas potiguares, né? Esse ele não tem uma premiação específica, mas tem a possibilidade dos filmes selecionados serem exibidos fora do Brasil, porque o premiado no concurso de 1 minuto, ele vai participar na Polônia de um dos principais festivais de filme independente, que é o Off-Camera. Então, o vencedor no festival de 1 minuto tem viagem, estadia, permanência, inscrição em todos os workshops que tem no festival, feito exatamente, promovido pela organização do FINC. Certo. O tema desse ano é o pescador, né? Fale um pouco sobre a escolha desse tema. Do tema, bom, ele tem uma razão muito de ser, né? Porque Bahia Formosa ainda tem uma colônia de pescadores muito grande, né? É uma cidade litorânea, muito bonita, inclusive. Até sugiro para quem quiser aproveitar o fim de semana, né? Porque o festival vai ocorrer na sexta e no sábado, dia 1 e 2 de dezembro, né? E exatamente por isso, por ser uma região litorânea, por ter um núcleo de pescadores, ser uma região de pesca, a gente tem procurado adequar alguns temas, né, que sejam pertinentes, né, até para fazer uma correlação com o próprio festival. Certo. E como vai funcionar a seleção desses candidatos, né, a seleção dos filmes para concorrer a esse prêmio? Sim, há uma curadoria, né, é composta de 3 pessoas. Todos os filmes serão vistos pela curadoria e esta curadoria selecionará 10 filmes, que serão todos apresentados durante o festival. E depois disso há um júri específico para avaliar qual seria o melhor dos filmes desses 10 já pré-selecionados pela curadoria. Certo. O evento ele acontece entre os dias 1º e 2 de dezembro. É um evento aberto ao público? Quem pode participar? Sim, este ano será até mais aberto ainda, porque ele sempre foi, a participação, não se paga nada, é gratuito, essas coisas todas. Mas desta vez a gente vai fazer a apresentação, todo o festival vai ocorrer
na praça pública, vamos dizer, na Praça do Mirante. Para quem conhece Baía Formosa, é um espetáculo, porque fica exatamente na parte de cima da cidade e tudo vai acontecer lá. As exibições vão acontecer lá, as conversas e discussões, todas vão ocorrer lá. E é tudo aberto, não há nada de inscrição prévia, você pode chegar lá, assistir, participar, isso. Como existe esse envolvimento do IFRN, a gente tem feito um esforço muito grande, até com workshops em várias cidades onde há campus do IFRN, fazendo propaganda para que os alunos do IFRN-A participem. O ano passado, um dos alunos do IFRN foi a Cracóvia, participou ativamente e voltou entusiasmadíssimo de lá, continua trabalhando com cinema e tem uma oportunidade muito boa. Obrigada. Eu conversei agora com o Nelson Marques, que é o curador do Festival de Cinema Internacional de Baía Formosa. Lembrando que os interessados, a inscrição vai até o dia 31 de outubro e pode ser realizada através da página www.fincbf.com.br. Veja no próximo bloco. Entrevista com o reitor Willis Farcar sobre reunião do Fórum de Reitores com parlamentares em Brasília. O IFRN Pauta volta já! O reitor do IFRN, Willis Farcar, junto com o Fórum de Reitores do Rio Grande do Norte, esteve reunido na última semana em Brasília com a bancada potiguar de deputados federais e senadores. E ele conversou conosco para dar todos os detalhes do que foi discutido e firmado neste encontro. Acompanhe. Aconteceu em Brasília o encontro dos reitores do IFRN, o FRN, o FESA e o ERN com deputados federais e senadores do estado do Rio Grande do Norte. Para falar sobre isso, eu vou conversar com o reitor Willis Farcar. Willis, primeiramente eu gostaria que você falasse sobre o Fórum de Reitores. O que é e qual o objetivo? O Fórum é uma organização dos 4 reitores das instituições públicas do estado do Rio Grande do Norte, independentemente de ser federal ou estadual, que tem como objetivo fazer o planejamento das ofertas, em especial, por serem o maior número, das ofertas de graduação em todo o estado, para evitar sobreposições e, obviamente, otimizar os potenciais que nós temos. Mas, além disso, o Fórum discute todos os aspectos do desenvolvimento educacional para o estado do Rio Grande do Norte, no tocante às ofertas de educação superior, também das ofertas de educação técnica. O Fórum contribui para o desenvolvimento, na medida em que participa nas discussões sobre projetos envolvendo o governo do estado e outras parcerias. Então, é um fórum que propõe ser mais um ator importante do desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte. E qual foi a principal pauta desse encontro? A principal pauta é a pauta que, na verdade, aflige a todos nós durante todo esse ano. É o orçamento, na verdade, os recursos financeiros das diferentes ordens que nós temos para fazer frente às nossas demandas institucionais. Então, essa é a principal pauta, efetivamente. E o que é que foi solicitado junto aos parlamentares? Nós, basicamente, solicitamos 3 aspectos importantes desses recursos financeiros e orçamentários também. A primeira diz respeito ao próprio orçamento 2017, e a perspectiva para 2018. Nesse tocante, os recursos, por exemplo, que foram liberados ontem pelo governo federal, eles, na verdade, representam tão somente aquilo que já estava acordado entre o ministro da Educação e as instituições de ensino do país. Ou seja, a liberação de até 85% do custeio do nosso orçamento e 60% dos investimentos do capital. Isso no orçamento previsto na Lua. Ou seja, ainda restariam 15% de custeio e 40% de capital para fazer frente a todo um planejamento que foi feito desde o início do ano, na verdade desde o ano passado, nas nossas atividades. O que a gente está querendo é essa liberação. Então esse foi um dos pontos. E no tocante a 2018, especial atenção aos recursos de investimento. Por quê? Da forma como foi proposto por todas as instituições com o aceno do governo, praticamente nós não teremos recursos para investimentos para fazer frente ao parque tecnológico, melhoria do parque tecnológico, compra de equipamentos e material permanente. Então, no tocante a 2017, foi o pedido dessas 2 questões.
Outro aspecto que foi abordado foi exatamente das emendas parlamentares, tanto as emendas individuais como as emendas de bancada. No tocante às emendas, tem dois aspectos também. O primeiro diz respeito à liberação de recursos financeiros para pagamento do que já foi liquidado, das despesas que já foram liquidadas. Não é o caso do IFRN, mas as outras instituições têm emendas de 2016 que o recurso financeiro não foi liberado. Portanto, essas instituições estão em dívida com os seus fornecedores dessas emendas. E o outro aspecto é a liberação das emendas de bancada. Esse foi dito que é mais difícil por um fato que, no acordo que está entre o governo e as bancadas federais, e nos casos do Rio Grande do Norte, acenam para duas emendas. Uma é para a barragem de Oiticica e outra é para a emenda, me parece, das reformas da BR-101, alguma coisa nesse sentido. Portanto, as emendas propostas, as emendas de bancada propostas pelos parlamentares para as instituições de ensino, vai ser muito difícil serem liberadas para a sua execução. Então, isso foi também um motivo de reivindicação, uma pauta também. E uma terceira pauta que surgiu, na verdade não é que surgiu, ela é contexto dessa necessidade. É que nós temos recursos financeiros de uma fonte chamada Fonte 250. São os recursos diretamente arrecadados, por exemplo, concurso público, que nós fizemos, arrecadamos esses recursos. A previsão orçamentária é de um valor X, mas, via de regra, nós terminamos arrecadando um pouco mais. Então, esse valor adicional, ele não é autorizado por lei de ser liberado, só é liberado no ano seguinte. Então, isso também foi um pedido, né, para que os deputados e senadores encampem uma discussão parlamentar que, para as instituições, em especial as instituições de ensino, que possam, então, fazer uma modificação com um projeto de lei que permita com que esses recursos, independentemente de estarem previstos a menos no orçamento, possam ser liberados caso sejam arrecadados a mais, né? Esses foram basicamente os três pedidos. E o que é que foi resolvido na reunião? Alguma resposta positiva? Bom, a resposta a gente viu logo agora, né? Já com essa liberação. É claro que isso é algo que tem uma programação orçamentária do governo, mas essa, de uma certa forma, já é uma boa resposta. Repito, não é o suficiente, o ideal, e o que nós estamos reivindicando é que os 100%, tanto do custeio como do capital, venham até o final do ano, para que a gente possa dar continuidade aos nossos projetos, não tem que deixar nada para 2018, não é? Mas já é um aceno positivo. O segundo aceno foi o compromisso do coordenador da bancada, o deputado Felipe Maia, que, reunido com a bancada, busca alternativas para a liberação de recursos orçamentários, seja pela emenda, seja por recursos que possam ter ainda no próprio Ministério da Educação. Então, esse também foi um compromisso. E no tocante à fonte 250, ele fez algumas perguntas, porque ele realmente tinha alguma dificuldade de compreensão disso, mas acredito que vai ser algum trabalho feito em nível de Ministério do Planejamento, e se tratando de uma alteração de uma lei, ou seja, um projeto de lei que permita, então, essa flexibilização para que a gente possa, todo recurso próprio arrecadado no ano seja liberado para que a gente possa executar naquele mesmo ano. Glauber Barros, para o IFRN em Pauta. Na última semana, o professor Belchior Oliveira recebeu uma homenagem pelos serviços em educação prestados à sociedade no período que foi reitor do IFRN. Na ocasião, foi agraciado com a comenda professor Valson José Bastos Pinheiro. Confira. O professor e ex-reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Belchior Oliveira, recebeu uma comenda pelos serviços prestados à sociedade natalense enquanto estava à frente do Instituto. Mas espera aí, você sabe o que é uma comenda? A comenda ela foi instituída para homenagear pessoas que contribuíram com a cidade do Natal na área da educação. E ela leva o nome de Valson Pinheiro em homenagem a este grande professor que foi também secretário de Educação, professor universitário, e um homem que pode e deve ser imitado por todos, tão bom foi
em toda a sua vida. O professor Belchior foi agraciado com a comenda Professor Valdson José Bastos Pinheiro, em mérito em educação pelos quase 8 anos à frente do IFRN. Para se ter ideia do tamanho do feito, apenas 4 nomes são escolhidos por ano para receber esta honraria. Muito feliz, né? Porque é uma honra ser reconhecido pelo município de Natal, de quem também sou cidadão natalense, pelo trabalho realizado na educação, que não é na educação como um todo. Lógico que aqui a maior representação, e a quem devo mais essa homenagem, é o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que estou lá há 37 anos como professor e fui aluno também. Então o trabalho feito em prol da educação do Estado, principalmente em prol da educação da cidade do Natal, é que tive o reconhecimento, e a quem dedico também essa homenagem, essa comenda a todos os servidores e alunos do IFRN, porque é deles que partiu exatamente a reverberação do trabalho para que tivesse esse reconhecimento. Pessoas físicas e ou jurídicas podem apresentar candidatos e encaminham, justificam porque este candidato encaminha todo o currículo, a biografia ou a história, se de uma instituição. E o Conselho Municipal de Educação é o órgão que tem competência para selecionar dentre as candidaturas quais em cada ano devem ser agraciados. São 4 de cada vez. A comenda foi criada pela Prefeitura de Natal no ano de 1999. Desde então, pessoas que prestaram serviços relevantes ao município em educação são agraciadas. Outro servidor do IFRN que já havia recebido esta medalha se trata de Francisco Maris, assessor de assuntos especiais do atual reitor Willis Farcar, que fez questão de presenciar o momento do professor Belchior. Me sinto honrado porque isso representa que a instituição continua tendo quadros que fazem diferença para, no caso, o município de Natal em termos de educação. A secretária municipal de Educação de Natal, Justina Iva, ressalta o que esta comenda significa para a sociedade natalense. É um reconhecimento do trabalho das pessoas, porque muita gente faz obras assim fantásticas no campo da educação ou em quaisquer outras áreas e ficam na obscuridade, nem sempre tem um reconhecimento. É uma forma de dizer muito obrigada àqueles que em Natal contribuíram na área da educação. O primeiro reitor da história do IFRN, Belchior fala sobre sua experiência como gestor de um centro de excelência em educação, o que o levou até a comenda. Foi uma experiência muito rica, uma experiência que não é um trabalho de uma pessoa. Eu apenas coordenei, como eu dizia sempre, eu era apenas um maestro de uma grande orquestra, e a orquestra tocou muito bem a música e toca muito bem a música até hoje, coordenada por outro maestro, que é o professor Willis, que está à frente da instituição. Foi uma experiência fantástica quando conseguimos aí crescer a instituição, pegamos um momento de crescimento e de muito desafio, porque saímos de 5 unidades de ensino para 21 unidades, ainda mais construir a reitoria, implementar todo esse sistema educacional no Estado, foi um grande desafio, mas um desafio muito prazeroso de ser enfrentado, e os resultados estão sendo colhidos hoje, então isso nos gratifica muito. Os nomes são indicados por instituições ou pessoas que reconheçam os serviços prestados ao povo. A escolha dos agraciados é feita pelo Conselho Municipal de Educação de Natal. O professor assumiu a reitoria entre os anos de 2008 e 2015 e fez questão de dividir o seu mérito com o Instituto e com as pessoas que o fazem. Quero aqui dedicar essa homenagem a todos que fazem a educação na cidade do Natal, em especial aos servidores e alunos do IFRN. Confira no próximo bloco. Campus Natal Central participa do Outubro Rosa com campanha que conta histórias de quem venceu a batalha contra o câncer de mama. O IFRN Pauta volta já. Saber que você não está sozinho para enfrentar os momentos difíceis que a vida traz sempre ajuda a revigorar as forças para seguir em frente. Pensando nisso, o Campus Natal Central criou uma campanha que mostra histórias de quem venceu o câncer de mama. Essa ação se deu em virtude do Outubro Rosa, mês que alerta sobre a prevenção da doença. E o depoimento que deu início à campanha foi o da professora Carla Alves, que é um verdadeiro exemplo de superação. Acompanhe na matéria. Outubro Rosa. Assim é chamado o mês que enfatiza a prevenção do câncer de mama, uma doença que atinge principalmente mulheres. No último ano foram registrados quase 58 mil novos casos, e a professora Carla Alves faz parte desta estatística. Passar pelo processo do câncer é bem difícil, né? Quando a gente sabe do diagnóstico, falta o chão.
esse período inicial é muito difícil, né? Você aceitar que está com aquela doença e de você se conscientizar de que você precisa ir em frente e lutar, né? Tem a parte bem debilitante, que é a parte da quimioterapia, certo? Mas, assim, o apoio das pessoas que estão junto da gente é muito importante. Apoio da família, apoio de amigos. Como eu falei no depoimento, o apoio até de pessoas que eu nem conhecia. Carla ainda destaca a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença, que garante ainda mais a possibilidade de cura. A prevenção é muito importante, os exames regulares eles são muito importantes, né? É essencial, toda mulher tem que ter isso agendado certinho para fazer todos os anos, principalmente se tiver histórico na família. Eu não tinha histórico na minha família, foi a primeira, mas eu já fazia acompanhamento, eu sempre fui muito regrada com a saúde. O meu diagnóstico ele não foi de imediato, né? Não apareceram nos exames de imagem, mas deram pistas para que pudesse chegar ao diagnóstico de câncer. Foi um longo ano de luta que resultou na vitória da professora Carla contra o câncer. E ela não perdeu tempo. Assim que pôde, retomou as suas atividades em sala de aula, se tornando assim um exemplo para seus alunos. Tornou exemplo para nós quando a gente conheceu a história dela. Assim, nos toca pelo fato de ser uma doença tão forte entre o nosso meio. E saber que ela venceu isso e ainda está aqui dando aula para a gente, mostrando esse exemplo para nós todos, com certeza é motivacional para nós. A professora Carla tem sido um exemplo não só de superação com essa doença, mas também uma ótima professora. Tem sido uma importante educadora, transpassa esse conhecimento da língua inglesa. É um exemplo. Sabendo da importância de compartilhar experiências de superação, além de enfatizar a prevenção do câncer de mama, o Campus Natal Central, em conjunto com algumas professoras, criaram uma campanha para contar histórias de pessoas vitoriosas, assim como a professora Carla, que inaugurou a campanha dando seu depoimento. Porque eu também queria que as pessoas vissem o que eu estava passando, porque outras mulheres também estavam passando por isso, né? E talvez elas precisassem de alguém que estivesse ali otimista, né? Otimista com os resultados, com o tratamento, com tudo que estava acontecendo. E o setor de comunicação social do Campus Natal Central recebeu essa campanha de braços abertos, ficando responsável pelas publicações dos depoimentos. A gente achou bacana, acha que é uma forma de chamar atenção para a prevenção e estamos caminhando com a campanha. Outras pessoas virão também para somar. Podem encaminhar fotos e o depoimento para o e-mail da comunicação ccs.senat@ifrn.edu.br e a gente entra em contato se houver alguma coisa que a gente precisa acrescentar ou publica-se com o que a pessoa encaminhar mesmo. Carla ainda destaca que não só para os pacientes, como também para os familiares, histórias de vitória são importantes e revigoram as forças no tratamento. Pode ser a história de sua história, pode ser a história de uma pessoa da família, alguém que você ame, certo? É importante essa história para a gente, é importante compartilhar isso daí. Eu acho que diminui o sofrimento, mostra que a gente não está sozinho. Certo? Então, quem tiver história, vamos participar. Só lembrando que os depoimentos devem ser enviados para o e-mail ccs.senat@ifrn.edu.br e serão publicados no site e no Facebook da instituição. No próximo dia 22 de outubro acontece o Ciclo Sesc Macaíba, um passeio ciclístico-cultural pelos principais pontos históricos da cidade, que inclui intervenções culturais e acompanhamento de guia turístico. As inscrições estão abertas até o dia 20 de outubro e tem o valor simbólico de 2 quilos de alimentos não perecível. O ato da inscrição dá direito a um boné e uma camiseta.
A largada acontecerá às 7 horas da manhã no Sesc Macaíba, localizado na rua Professor Caetano, número 310. Mais informações podem ser adquiridas através do telefone 3271-1433. E no dia 4 de outubro de 1957, a antiga União Soviética lançava o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da Terra. Em homenagem a esse satélite, que comemora 60 anos, o Parque da Cidade, Dom Nivaldo Monte, apresenta a exposição Visões do Futuro, que faz parte da Semana Mundial do Espaço, evento internacional criado pela ONU em 1999. Se você se interessou pela exposição, a classificação é livre e a entrada é gratuita. Acontece entre os dias 7 e 27 de outubro o terceiro Festival de Teatro Infantil de Natal. O evento é realizado pela Idearte Produções e conta com o patrocínio da Prefeitura do Natal por meio da Lei de Incentivo de Djalma Maranhão e vários outros parceiros. A programação é extensa e gratuita. São mais de 30 atrações que acontecerão na Cidade da Criança, no Praia Shopping e no auditório do Sesc Cidade Alta. Durante todo o mês de outubro acontece na cidade de Caicó o evento cultural Aldeia Sesc Seridó. A programação é bem diversificada e conta com exposições, oficinas, peças teatrais, shows musicais, cortejo e muito mais. Todas as atividades são gratuitas. As inscrições para as oficinas devem ser realizadas através do e-mail cultura@rn.sesc.com.br. A programação completa pode ser encontrada na página www.sescrn.com.br. Então é isso, nós ficamos por aqui. Se você quiser obter outras notícias do Instituto ou rever esta edição, basta acessar o nosso portal na internet, ifrn.edu.br. Obrigado pela companhia, uma ótima semana para você e até a próxima!